Bora falar agora sobre o Corinthians. Guinegão a caminho do Bolonha. Dá para dizer que a negociação entre Timão e o clube italiano tem grandes chances de acontecer. Você duvida? Então saiba que Marco Di Vaio, diretor esportivo do Bolonha, esteve na Neoquímica Arena nesse domingo assistindo a Corinthians e Botafogo, e ele foi no camarote do presidente Osmar Stabile, na companhia dos representantes do próprio jogador. Bolonha e Corinthians tentam chegar a um acordo para a transferência em definitivo do Guinegão em janeiro, atacante de 18 anos de idade, promovido ao time principal nesta temporada. 23 jogos, 5 gols e 2 assistências no time de cima. É bem verdade que o Guinegão não marca há 10 partidas. No confronto contra o Botafogo, que terminou empatado em 2-2, ele entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu fazer nada muito diferente. Quero registrar ainda que essa história de o Guinegão ser vendido por 30 milhões de euros não existe. É algo completamente irreal. Só para vocês terem ideia, 30 milhões de euros é hoje o preço do Ryan, que é a grande estrela do Vasco, titular absoluto e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, situação completamente diferente da do Guinegão, que é reserva no Corinthians e não marca há 10 partidas. Se o Timão faturar 10, 12, 15 milhões de euros, já pode se dar por muito satisfeito nessa negociação. Só para completar, sobre o Timão, registrar que Renan Lodge, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a partida do Corinthians contra o Botafogo. Renan Lodge é torcedor do Corinthians e está livre do mercado. Cancelo já havia declarado uma admiração pelo Corinthians e o João Félix, que é muito amigo do Lodge e do Cancelo, resolveu ir junto. Os três ganharam camisas do Corinthians com seus nomes entregues pelo presidente do Corinthians, mas não existe nenhuma chance deles serem contratados, tá? O Lodge, apesar de livre após rescindir o contrato com o Al Hilal, deve jogar na Europa. Ele tem propostas da Itália, de Portugal e da Inglaterra. A ideia do empresário dele é fechar essa situação ainda no mês de dezembro. Já João Félix é titular e peça importantíssima do Al Nassr de Jorge Jesus, está ganhando um caminhão de dinheiro, enquanto o João Cancelo é rival dele no Al Hilal. Poucos jogadores decepcionaram tanto no Corinthians de 2025 quanto o Rodrigo Garro. Os números dele são tão ruins que podem se comparar aos de Neymar em relação à aparição no Campeonato Brasileiro. 18 partidas para o Garro, 18 partidas para o Neymar. E olha que o Neymar teve todos os problemas físicos que você pode imaginar. Quero comparar os números do Garro na primeira temporada com a camisa do Corinthians com a atual. No ano passado, ele entrou em campo 62 vezes. Nessa foram só 33 partidas. No ano passado, 13 gols marcados. Nesse ano, só 2. No ano passado, 14 assistências. Nessa, apenas 7. E essa queda de produção do Rodrigo Garro tem alguns motivos. Os primeiros, ou o primeiro, uma questão de joelho. O atleta tem sofrido demais com um desgaste no joelho. Há quem garanta que o Garro nunca mais jogará de forma extremamente competitiva, encarando uma temporada com mais de 60 jogos. O fato de não ter sido liberado para jogar no Zenit em fevereiro também pesou. Pessoas próximas ao Garro afirmam que ele reclamou demais e sentiu por não ter sido liberado para negociar com o Zenit. Seria a oportunidade de praticamente transformar sua carreira do ponto de vista financeiro. É importante ressaltar, porém, que o Garro, que ganhava 320 mil por mês no ano passado, teve um reajuste e hoje ganha 820 mil mensais. Só para completar, falei sobre os 18 jogos do Garro e os 18 jogos do Neymar no Brasileiro. A diferença é que o Garro, nessas 18 partidas no Brasileiro, não conseguiu marcar nenhum gol e deu 3 assistências, enquanto o Neymar tem 5 gols e 1 assistência. O que você acha da temporada de Rodrigo Garro com a camisa do Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Márcio Iritsu, Corinthians se supera. Pois é, Marcião. E os dirigentes do Corinthians mais ainda, né? É um negócio de louco, cara. Como trabalham mal. O Corinthians tem potencial para ser do tamanho do Flamengo. O Paulo Henrique mandando boa noite. O Gilson MS. Boa noite, Nicola. É certo que a Roma vem atrás novamente do Yuri Alberto? O Neto cravou que ele vai para lá. O que eu posso contar é que a Roma precisa de um centroavante para janeiro. O José Mars, o Corinthians vai pagar o transfer ban? Hoje a possibilidade maior é de o Corinthians pegar dinheiro com banco, tá? Para pagar os 85 milhões. Imagina a loucura, o Mineiro em 8º e ter que torcer para o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil para se classificar para a Libertadores. Provavelmente eles torceriam para o Fluminense, né? Mas bem observado. O Jean Costa, Nicola, boa noite. Se o Corinthians empatar com o Fortaleza, o que acontece na tabela? Se o Corinthians empatar com o Fortaleza, o Corinthians praticamente dá adeus
a briga por vaga em pré-Libertadores. Porque o Corinthians vai para 47, o São Paulo, por exemplo, ganhando do Internacional na Vila Belmiro, vai a 51. Então esse é um resultado que pode tirar do Corinthians a chance de brigar por vaga em pré-Libertadores. Pelo menos via brasileiro. O Corinthians ainda tem a Copa do Brasil. Já o Inter, com o empate, vai a 42 pontos. Não, o Inter não, desculpa, o Fortaleza. Com o empate vai a 41 pontos. E vai ficar numa situação bem delicada, porque o Internacional, o Fortaleza não passa o Inter, não passa o Santos, por conta do saldo de gols, tá? E aí o Fortaleza ainda decide na última rodada contra o Botafogo fora de casa. O Fortaleza precisa vencer o Corinthians de qualquer jeito na próxima rodada, tá bom? O Anderson José, 700 milhões de reais para ficar no cheirinho. E o Timão com 2 reforços grátis vai levantar 2 taças, eu avisei. Pois é, o Corinthians vai terminar o ano com mais títulos do que o Palmeiras. Corinthians que contratou o Angeléri e o Vitinho, ambos sem custo. O Corinthians já foi campeão paulista em cima do Palmeiras. O Palmeiras vai terminar o ano sem título. E o Anderson tá lembrando que o Corinthians ainda pode faturar o título da Copa do Brasil. O Cinta Chaves. Boa noite. O Corinthians vai levar o Gabigol, pode levar o modelo, pode contratar também, porque para jogar a bola tá morto. Cíntia de Divinópolis. Cíntia, vamos lá. O Gabigol não jogou nada contra o Ceará. E o torcedor do Cruzeiro, que vinha com boa vontade com o Gabigol, pelo que eu percebi nas redes sociais, pensa exatamente como a Cíntia. O Caio Jorge foi poupado do jogo contra o Ceará. O Gabigol foi titular em bolinha, nada, preguiça. O torcedor fez a óbvia comparação. O Caio Jorge é muito mais jogador que o Gabigol. Nem sei se mas no esquema do Cruzeiro do Leonardo Jardim não tem nem comparação, um é muito mais jogador do que o outro, tá? Como o Gabigol ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês, já deixou bem claro que quer ir embora para poder jogar, a tendência é que ele vai embora mesmo. Só não acho que vai ser para o Corinthians, tá, Cintia? E não acho que vai ser para o Corinthians por conta da questão financeira. O Corinthians adoraria contratar o Gabigol para o lugar do Memphis Depay. Só que o Memphis já percebeu que não vai ter propostas de boas no mesmo nível salarial e vai acabar ficando no Corinthians até a metade do ano que vem. O Leonardo Barbosa, Nicola, Lodge, Cancelo no Timão não vai rolar, tá? Eu perguntei para o empresário do Lodge, alguns dias atrás, se ele poderia jogar no futebol brasileiro. O Lodge que é torcedor do Corinthians, tá? E o que o empresário me contou, vou até ler para vocês. Pablo Miranda. Ele tem propostas para jogar na Inglaterra e na Itália, tá? E Portugal. Itália, Inglaterra e Portugal. Um dos times interessados é o Nottingham Forest, tá? Então, hoje tudo se encaminha para que o Lodge volte para o futebol europeu. Deixa eu aproveitar para fazer um registro importante. Na semana passada, numa live, eu resgatei a declaração, uma mensagem de um advogado especializado em SAF, e esse advogado estava me garantindo que se o Corinthians se tornasse uma SAF e aceitasse essa ideia da SAFiel, todo mundo que investisse para comprar ações, ainda que minoritárias, pequenas ações, e eventualmente se o clube tivesse depois um enorme problema, como por exemplo falisse, as ações, os bens dessas pessoas estariam em perigo, né? E aí o pessoal da SAFiel me procurou para dizer que não tem absolutamente nada em relação ao patrimônio pessoal, zero, tá? Então, isso é para deixar bem claro que a SAFiel não tem, aqueles que eventualmente... Primeiro que a SAFiel, pelo que eu tenho entendido, não vai sair do papel. Mas se sair do papel e você comprar ações da SAFiel, você não corre risco de ter seus bens penhorados ou em risco, tá? Tá no artigo 1 da lei da SA. Artigo 1, a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, tá? Então, fica esse importante registro por aqui. Elivelton Reis. Nicola, você viu hoje o João Cancelo, João Félix e Lodge na arena? Foram até no vestiário. E o diretor do Bolonha também estava lá vendo o Guinegão. Bora lá, Elivelton, boas pautas. Cancelo é lateral direito da seleção portuguesa e do Al Hilal.
João Félix, jogador do Al Nassr e também da seleção portuguesa. Renan Lodge, outro dia, atleta do Al Hilal, do Al Hilal. Isso, ele rescindiu o contrato lá e entrou na justiça. Imagino que o Lodge tenha liderado essa vinda dos portugueses para cá. O João Cancelo já havia se manifestado torcedor do Corinthians em outros tempos. Como eu contei ontem, foi na loja do Parque São Jorge para comprar coisas do Corinthians. Hoje os caras foram ao estádio, muito legal, espetacular a notícia. Se eu fosse corintiano, ficaria bem orgulhoso. Sobre o Guinegão. Cara, os caras do Guinegão estão fazendo um trabalho de divulgação dele gigante, cara. Os caras chegaram a dizer que o Guinegão seria vendido por 30 milhões de euros. Meu, olha a maluquice disso. O Ryan, que faz sucesso há muito mais tempo no Vasco, e é muito mais jogador que o Guinegão, no melhor dos cenários, o Vasco pretende vendê-lo por 30 milhões de euros. Qual é a lógica do Guinegão, que surgiu outro dia no time de cima, fez poucos gols, já voltou para o banco de reservas, tem um impacto muito menor no Corinthians do que o Ryan no Vasco, que o Guinegão vale a 30 milhões de euros. Até mandei mensagem para um cara que é especialista em mercado, trabalha como scout de clube internacional, eu perguntei, aí, o que você acha do Guinegão 30 milhões? O cara falou uma piada, isso aí. Eu acho que o Bolonha seria um clube para o Guinegão, mas no negócio de 10, 12, no máximo 14 milhões de euros, não mais do que isso. E olha que eu já estou chutando bastante alto. Mas são boas notícias. Eu acho que para o corintiano é muito legal ter o João Cancelo, o João Félix e o Renan Lodge também na arena. Genaldo Ferreira mandando boa noite. Bruno Salvador, name rights do Corinthians e Pedro Rocha. Bruno, nenhuma novidade sobre name rights sobre Pedro Rocha. Conversei ontem à noite com o empresário dele, o Hamilton Bernard. O Pedro Rocha foi artilheiro da Série B pelo Remo, 15 gols. E foi o segundo cara que deu mais assistências, 8 gols, só atrás do Giovanni Augusto da Chapecoense com 10. A participação do cara foi espetacular. O Pedro Rocha foi o grande responsável pelo acesso do Remo. Fica livre no mercado agora em dezembro e não vai renovar com o Remo. Ele decidiu que quer jogar num clube grande do futebol brasileiro em 2026. Nenhuma proposta oficial, nem do Corinthians, nem de outros clubes daqui. Ele teve várias propostas de fora para jogar na Tailândia, na Malásia, só em países periféricos. Israel recusou todas e agora está esperando proposta, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.